Hora de conversar com Mônica Bergamo enfim, era tudo que a gente precisava, né? A Mônica agora vai falar do crescimento dos movimentos neonazistas no Brasil. Eita. Tava tudo muito tranquilo, a gente precisava de um pouco de agitação mesmo, né? Que barbaridade, Mônica. Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, isso se dá no momento em que a gente está num debate intenso sobre o crescimento do antissemitismo no Brasil e esse debate sobre o discurso do ódio, que é o que é o pano de fundo dessa disputa entre o Supremo Tribunal Federal e o Elon Musk do Twitter, do ex-Twitter. Megali, então, nesse momento, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, está acionando a ONU simplesmente para fazer um alerta sobre o aumento de movimentos neonazistas no Brasil. O órgão diz que existe um alarmante cenário de crescimento desses grupos com o aumento do discurso de ódio, né, especialmente direcionado às mulheres, à população negra e à população, aí fica aqui aquela LGBTQIAP+. O objetivo desse informe, quer dizer, você fala, bom, mas além do que se tenta combater e das ações dentro do Brasil, o objetivo desse informe é conseguir que a situação do Brasil seja incluída em um relatório sobre formas contemporâneas de racismo, quer dizer, que isso seja classificado como um crime gravíssimo, né? E esse relatório está sendo elaborado pela ONU e isso vai influenciar a opinião pública do mundo inteiro. Então, esse documento da ONU, esse documento vai ser apresentado na 56ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que vai ser realizado entre junho e julho. Então, o reconhecimento no Brasil de que existe esse problema, que esse problema é grave, e que não se trata de um movimento de liberdade de expressão, meu Deus, todo mundo tem o direito de se expressar. Não, se trata de um crime igual ao crime de racismo. Ninguém no Brasil pode ser racista, não tem essa liberdade para ferir o outro, para anular o outro, para fazer menos do outro, para impedir a plena vida do outro, né? Tudo tem um limite e o limite para a sua liberdade é o bem-estar do outro, né? É o respeito ao outro. Então, esse documento vai apresentar um estudo realizado pela antropóloga e especialista do tema Adriana Dias. Adriana Dias, ela morreu em 2023, mas esse estudo dela mostrou que Blumenau, em Santa Catarina, uma cidade de 365 mil habitantes, pasme, Megali, tem 63 células neonazistas em Blumenau. São Paulo tem também, por exemplo, outro exemplo, só que São Paulo tem 12 milhões de moradores, tem 96 células, então tem até mais células consideradas neonazistas, porém numa população absurdamente maior, 365 mil, Blumenau, 12 milhões de habitantes do Brasil. Então, o Conselho vai enviar também uma comitiva para Santa Catarina para ver em loco esse problema, vai ser uma missão que vai fazer oitivas com possíveis vítimas, autoridades, especialistas. Esse roteiro deve incluir Blumenau e Florianópolis, e essa viagem vai ter um relatório final também que vai ser enviado à ONU. Então, como diz você, como se não bastasse nada, que a gente não tem nenhum problema, a gente agora tem que conviver com esse crescimento, porque sempre existiu esse tipo de movimento e de célula no Brasil, mas agora você tem um estudo mostrando que ele está crescendo, é um movimento que cresce, que se intensifica e que precisa ser combatido, Megali, de todas as formas. Mônica, estava lendo na sua coluna que o texto cita uma série de casos em Santa Catarina. Além de Santa Catarina, há alguma outra região do Brasil que também tenha registrado um crescimento tão expressivo assim? Eu acho que São Paulo, pelo que eu estou entendendo, também, e é um fenômeno que é mais intenso em Santa Catarina, outros estudos já revelaram isso, mas eu não saberia te dizer agora que diferenciar em que região que isso cresce mais, cresce menos. Santa Catarina é um estado que tem chamado bastante atenção por causa desses movimentos que têm origens históricas, raízes históricas, mas que estavam contidos, Sheila? É engraçado, né? Eu fico imaginando o que desejam, o que eles vislumbram pro futuro, pro país, um grupo neonazista brasileiro. Porque o fato de ser um grupo neonazista brasileiro já vai contra
a própria ideologia do nazismo, que é a recusa a qualquer tipo de miscigenação, um planeta dominado por um Reich formado por uma raça ariana pura. Será que esses caras acham que eles trazem no sangue a pureza, a suposta pureza da raça ariana? E se for o caso, eles imaginam o quê? Um país com essa extensão em que só eles vivam? Porque o Terceiro Reich, é bom a gente lembrar, não se concretizou. Né? Tivesse se concretizado, a perseguição que a gente viu a judeus, ciganos, homossexuais, deficientes, teria se estendido também a qualquer tipo de miscigenação humana. Né? Ou seja, é a pregação pela extinção, basicamente, do brasileiro, do sul-americano. Ideias ultranacionalistas que esses grupos têm, né? Ideias ultranacionalistas, racistas, xenófobas, discriminatórias. Então, existem estudos, né, o Megali, que mostram como que esse neonazismo surgiu, como que ele surgiu no Brasil. A gente não vai nem ter tempo aqui para falar sobre isso, mas o trágico aqui é justamente o crescimento, né? Os neonazistas, eles têm em comum, né, resgatar elementos do nazismo, né, ideias de supremacia racial, são homofóbicos, são misóginos, são contra as mulheres feministas, enfim, tem vários elementos comuns, né, que caracterizam e que definem esses movimentos e que permitem essa classificação, né, e que exigem e que nos levam a esse alerta, né, levaram a esse alerta que vai chegar ao ONU agora. E não custa lembrar, como a Mônica já lembrou, na verdade, que aqui não é os Estados Unidos. Aqui você não tem permissão para sair ostentando símbolos nazistas, ideias nazistas por aí. Isso aí pode te levar para cadeia. Aliás, é o lugar a que pertence gente dessa estirpe. Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos. Diga, Mônica. Sim, não, vai lá. Não, tudo bem, vamos nessa. Não, agora Agora não vai cometer satisfeita, não. Não, porque os estudos, né, mostram a concentração desse grupo, especialmente em Santa Catarina, desses movimentos, mas eu estava, enfim, fazendo consultas aqui, que também existe em São Paulo, como a gente falou, que vai estar no relatório, também no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são concentrados, né, nesses estados. E no Brasil, quer dizer, eles têm o ódio contra negros, contra homossexuais, contra judeus. Então tem toda uma característica, vamos dizer, brasileira, né, infelizmente, Megali. Triste saber que algumas pessoas defendem a liberdade acima de tudo e agem dessa forma, né? Essa é uma discussão tão antiga assim, né? O Carla, que tem alguns livros, tem um livro da desembargadora Simone Schreiber, que eu sempre cito, que ele fala sobre mídia opressiva em julgamentos criminais, como a mídia pode influenciar um julgamento criminal, né, afetando a inocência de uma pessoa, ou o direito de uma pessoa a um julgamento justo. Bom, e aí ela faz uma introdução muito longa, e ela estuda diversos casos e compara, né, quer dizer, as diversas visões. Há visões que de fato falam, não, você tem que ter uma amplíssima liberdade, amplíssima, porque você vai combater esse discurso de ódio com informação. Só que você tem uma outra corrente, né, que prevalece, que é a seguinte: você não pode deixar correr solto um discurso que anula até a capacidade de defesa do outro, né, como grupo. Então, se eu fico falando assim, não, mas mulher não sabe falar no microfone, mulher é horrível, e eu sou de um grupo tão forte, tão hegemônico, que a mulher não consegue se defender, você, a Sheila e eu não vamos conseguir nos defender, porque a nossa voz já vai estar anulada desde o princípio. Então é por isso que há regras em todos os países sobre o limite que alguém tem de afetar o outro, né? E no caso de você falar o que você quer, de quem você quer o tempo inteiro, e não é falar o que você quer, é fazer movimentos de anulação do outro, né? Tem que ser contidos. O Brasil já teve um partido nazista. Aliás, foi o maior partido nazista fora da Alemanha na época do Estado Novo. Nasceu em Santa Catarina,
mais uma vez, mas se espalhou também por estados do Sul e do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. E uma reportagem da época apontava que 3% da colônia alemã no Brasil aderiu ao Partido Nazista. É um número baixo, mas aí você não está contabilizando os simpatizantes e tem que se levar em conta o fato de que para você se filiar àquele partido era necessário, na visão nacionalista, né, ser puro sangue, ou seja, um alemão nascido na Alemanha. Então vejam aí vocês, idiotas, que estão querendo criar células nazistas hoje, em 2024, no Brasil, que mesmo os nazistas não te querem, né? A não ser que você tenha nascido na Alemanha e sejam aquilo que eles chamam de puro sangue, aqueles imbecis chamam de puro sangue. Mônica Bergamo, volta. Ô, Mônica, desculpa. Não, perdão, não, é só um recadinho para ela. Eu sei que você recebe muitas mensagens de WhatsApp, dezenas e dezenas, muito mais importantes. Mas dá uma olhada na mensagem que eu te mandei depois. Obrigada, um beijo. Até amanhã. Até amanhã, Mônica. Tchau.